conversar com ela, a Fernandinha Xavier, nossa repórter, porque ela está lá na Fontinha, aqui de Paranaguá, que é um local também cheio de lendas, cheio de histórias também. Fer, uma ótima tarde para você. Conta pra gente o que é que você está sabendo aí da Fontinha, aí, né? O Marco Zero aqui da nossa cidade. Vai daí, conta pra gente, uma ótima tarde. Olá, Rafa. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesse sábado um pouquinho frio. E a gente vai continuar a falar de mistério, entrar nesse clima aí da reportagem da Ana, porque nós vamos conversar agora com o Alessandro, justamente para falar sobre uma lenda bem conhecida aqui de Paranaguá. Eu não conhecia, conheci hoje, achei muito interessante. Talvez o pessoal de casa também não conheça, que é a lenda então da Caveirinha. Alessandro, obrigada pela participação. E vamos trazer então para o pessoal aqui que essa lenda, muita gente pode não conhecer, né? Mais uma das lendas da história de Paranaguá. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael, no estúdio, audiência do programa de sábado da TVCI. Então temos a lenda da Caveirinha, que se associa muito ao modo de ser do Paranaguara, né? Aquele jeito brincalhão. Mas vamos contar então rapidamente a lenda da Caveirinha. Na época da escravatura, os negros vinham até a Fontinha atrás, que é um dos monumentos históricos mais antigos do Paraná, para buscar água potável para suas casas, os seus donos, os seus senhores. Então o negro, um preto já com fama de muito mentiroso, já na senzala, veio com a lata d'água na cabeça e encontrou um esqueleto aqui, num poste aqui na Fontinha. E perguntando para esse esqueleto, ele disse: "Quem te matou, Caveirinha? Quem te matou, Caveirinha?" E diz o negro que falava: "Foi a língua." E novamente ele perguntou: "Quem te matou, Caveirinha?" E o esqueleto respondia: "Foi a língua." E por 3 vezes ele assim perguntou, e diz ele que a língua foi quem tinha matado essa caveirinha. Pois bem, ele voltou todo faceiro com a lata d'água na cabeça para a senzala, deixou a lata d'água potável na casa do seu dono, do seu senhor, e voltou para a senzala e começou a contar. Mas muitos nem acreditaram e deram crédito no que ele disse, porque ele já tinha fama de contador de histórias e de mentiroso. Mas um negro, contrariado com isso, foi lá e delatou para o senhor do engenho. E o que fez o senhor para acabar com aquela bagunça na senzala? Foi lá até a senzala e disse: "O que você está dizendo? Repita o que você disse." "Eu disse que eu vi um esqueleto lá na Fontinha que respondeu que morreu por causa da língua." "Ora, negro, você está mentindo. Fala a verdade." "Eu estou falando a verdade." Até que o dono dele disse: "Você jura por Deus?" "Eu juro, sim, senhor." E veja que o senhor, para que não ficasse desmoralizado na frente dos escravos, então muito bem, nós vamos agora lá para a Fontinha. E se esse negro não falar, não te responder, você receberá 100 chicotadas. Então, vieram todos os negros em comitiva, já era tarde, quase final da tarde, formou-se aquela comitiva, aquele conjunto de negros aqui, de escravos, e o senhor, e o negro, mentiroso, já ficou todo sem jeito e começou: "Diga, Caveirinha, por que você morreu?" Aquele silêncio. "Diga, Caveirinha, por que você morreu?" Mais uma vez, aquele silêncio. Pela 3ª vez, o mentiroso, implorando já o perdão do seu senhor, disse: "Por favor, me perdoe, me perdoe." Imediatamente o senhor mandou executar as 100 chicotadas. Evidentemente, o negro não resistiu a esse açoite, a esse castigo, e já era tarde da noite, não tínhamos a iluminação pública, e quando os negros estavam voltando, reza a lenda que escutaram: "Viu? Quem me matou foi a língua." Então essa é uma... Pegaram, né, gente? Justamente ali era a própria caveira dele. Quando dizem que a língua é o chicote do corpo, a gente começa a compreender esses adágios, esses ditados populares, né, Fernanda? Perfeito. Então, ó, Rafa, uma das lendas aqui de Paranaguá, mas é interessante a gente trazer o contexto histórico, né, Rafa? Porque existem essas lendas justamente pela formação da cidade, você trouxe um pouquinho da história já, né, Alice? Exatamente. É interessante que essas lendas... perpassadas pela tradição, pelo uso e costume, temos registro nessa lenda em livros de história, como Manuel Viana, Paranaguá na História e na Tradição, elas compõem a realidade da época. Veja que no século 17 e 18, Paranaguá tinha 5.000 habitantes. 1.000 deles eram negros, 20% da população, e todos escravos. Aqui ao lado da Fontinha temos a igreja de São Benedito, que foi erigida em homenagem a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque os negros não podiam ainda entrar à matriz à época.
Então isso tem muita relação com o contexto histórico da nossa época e com o movimento social e político de Paranaguá já participando do cenário brasileiro. Perfeito, obrigada. Então é isso, Rafa, a gente trouxe a primeira lenda, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar nesse clima de mistério aqui, vamos continuar aqui na Fontinha, porque vai ter outra lenda que a gente vai trazer para todo mundo que nos acompanha, mas daí vai ser sobre a Ilha das Cobras. E a gente também vai trazer algumas curiosidades aqui da Fontinha, mas agora eu volto com você que daqui a pouquinho a gente retorna para trazer um pouco mais de história.